Olá! O vídeo de hoje é sobre um assunto muito popular no consultório, pelo menos para mim, na minha experiência, e eu acho que ele é popular também na cultura de modo geral, em série, filme, música, nas nossas conversas com as nossas amizades, que é a paixão ou estar apaixonado versus estar obcecado. O que eu tô? Eu gosto da pessoa ou eu desenvolvi uma obsessão pela pessoa? Primeira coisa que é importante notar é que na cultura do amor romântico a gente reforça a ideia de que paixão é sofrido, paixão é um calvário. Tanto que a ideia da paixão no relacionamento romântico como sendo sofrido tem uma correlação com a paixão de Cristo. E a paixão de Cristo é o calvário, a etapa do sofrimento para chegar numa redenção. As pessoas acabam comprando a ideia, por conta de uma série de reforços socioculturais, de que se apaixonar é sofrer. De gostar de alguém é tolerar muita frustração, é engolir muito sapo, é superar muitos limites. E será que isso é paixão ou isso é uma obsessão? É uma idealização da pessoa com quem a gente tá? Quando as pessoas chegam no consultório e elas estão muito, pilhadas com uma relação ou com uma potencial relação, um colega de trabalho, alguém que viram na rua, sei lá, um amigo de um amigo, as pessoas vêm muito hipnotizadas por aquilo. Você fala com elas, parece ter uma estática, assim. Você tenta fazer uma intervenção com elas, elas não, daí a pessoa chegou e a gente começa a encontrar coincidências, a gente começa a querer fechar, coisas quase que sobrenaturais sobre aquele encontro com aquela pessoa, e aquilo foi incrível, eu nunca senti isso antes, a gente tem tanta coisa em comum, e a gente vai se prendendo nessa idealização, e é quase como se a gente não conseguisse ver a pessoa que tá na nossa frente. E mais, a gente não percebe nem que a gente tá falando de uma pessoa que a gente nem conhece. O que muitas vezes é o caso, normalmente é o caso. Quando a gente entra numa fase de idealização e a gente começa a obcecar naquela pessoa, o que é obcecar? Eu penso nela o tempo inteiro, eu tenho dificuldade de concentração, eu como de mais ou de menos, eu começo a talvez querer stalkear a pessoa com uma certa frequência, eu só falo dessa pessoa, eu fico confabulando demais, imaginando demais hipóteses do que ela tá pensando, o que ela tá fazendo, se ela se sentiu assim, como é que eu faço pra encontrá-la de novo? Ocupa muito meu tempo, se não todo o meu tempo. Esse tipo de coisa é uma obsessão. De modo geral, a obsessão é um estado mental bastante insalubre, porque ela vai gerar vários prejuízos em várias áreas da tua vida, Acaba que muitas coisas mudam e se deslocam. Se você tá num relacionamento, você começa a ficar bem diferente no relacionamento. Se você tá no trabalho, começa a prestar menos atenção no trabalho, fica mais irritável para algumas coisas, começa a cortar interação social com os amigos, ou quando tá com os amigos só fala daquele assunto. Em contrapartida, quando você tem um desenvolvimento emocional saudável por alguém, geralmente esse desenvolvimento ele é crescente e ele é livre de ansiedade, desconforto e preocupação e pisar em ovos e ficar calculando os seus movimentos. Eu diria que essa é a grande diferença da sensação de estar gostando de alguém de um jeito mais saudável versus estar obcecado. Muitas pessoas que não têm exemplos saudáveis de relacionamento rapidamente entendem a ideia de que um amor ou um interesse numa pessoa com estresse, com incerteza, com pisar em ovos, com ansiedade, com angústia, com obsessão é o que se faz. Porque é o modelo. A gente repete no presente o que a gente aprendeu lá atrás, em termos de relações interpessoais e modelos afetivos. Não é incomum que você esteja conversando, e não é consciente para a maioria de nós, você esteja conversando com a pessoa e daqui a pouco você fala, parece a minha mãe, parece o meu pai, ou você me faz sentir como a minha mãe sentia, ou características que essa pessoa tem, até mesmo às vezes de fisionomia, que te lembram alguém, porque são as nossas primeiras referências, os nossos cuidadores primários são a nossa primeira referência de relacionamentos, de acordo com várias teorias da psicologia, entre elas a teoria do esquema, que é uma que eu tô trazendo aqui, e a teoria do apego, que também é uma outra, que são, que andam juntas. Mas existem essas teorias que corroboram a ideia de que o aprendizado nas etapas mais importantes da vida, que é a infância e a adolescência, acabam sendo trazidas para a vida adulta e a gente vai tentando encaixar esses aprendizados em cenários da vida adulta. Entre eles, o nosso padrão de atração. Que tipo de pessoa que nos atrai?
Por isso que muitas pessoas, quando encontram relacionamentos saudáveis, não dão conta porque parece desinteressante, porque elas não têm tesão naquilo, aquilo não é legal, porque aquilo não é familiar. Aquilo não é necessariamente agradável para elas. E muitas pessoas aprendem a se apaixonar pela adrenalina, né? Pela tensão da coisa toda. E não exatamente por estar presente naquela relação, por construir coisas, por aprender a tolerar frustrações, por aprender a lidar com os altos e baixos, aprender a lidar com o dia de cada vez. O amor obsessivo, ele geralmente serve para manter a gente distante de alguma coisa que incomoda, né? Quando eu me agarro numa obsessão, quando eu fico completamente presa nessa obsessão, ela me coloca num estágio distante daquilo que eu não consigo ou não quero ver sobre mim ou sobre o que eu tô passando. Muitas pessoas, por exemplo, têm uma dificuldade muito grande de ser num relacionamento abusivo e de repente se pegam apaixonadas por uma pessoa no trabalho que elas nem conhecem. E elas atribuem características dessa pessoa, e elas atribuem, inclusive, justificativas positivas para questões que não são tão legais. Por exemplo, eu tento falar com essa pessoa no trabalho e a pessoa, quando fala comigo, ela é meio grosseira. Mas eu começo a atribuir essa grosseria por timidez, por exemplo. Ou pela minha inadequação, né? Tipo, nossa, eu fui lá falar com a pessoa, ela se sentiu obrigada a falar comigo. Mas eu crio uma história pra gente, pra eu poder vivenciar. Inclusive, ter pouca informação sobre a pessoa é um terreno muito fértil pra obsessão, porque permite que eu fique mais ali, fantasiando e criando uma fuga da realidade das decisões que eu tenho que tomar. Porque no fim das contas eu posso pensar que mudar dá muito trabalho, ou que é muito perigoso, ou que é muito arriscado, ou que eu não vou dar conta. Então a fantasia me protege de coisas doloridas, de decisões que eu quero tomar, ou que eu preciso tomar e que eu não dou conta de tomar. Então me coloca num lugar onde eu posso ficar distraído sem precisar pensar no que eu efetivamente preciso tomar iniciativa. Coisas que, de novo, eu repito, não são muito claras. São coisas que muitas vezes eu tenho que resolver pra mim. Porque a verdade é que quando a gente tá em situações conturbadas, a gente tem muita dificuldade de verdade ver qual é a minha parcela e a parcela do outro. Na obsessão eu não preciso lidar com isso. A obsessão é uma bolha que na hora parece quentinha, mas na verdade vai me trazer muito mais prejuízo, muito mais ansiedade e estresse do que eu queria evitar, né? O início, ele pode ser muito agradável, mas à medida que a bolha vai diminuindo, você vai vendo que é uma situação muito mais complexa e muito mais exigente. Geralmente a obsessão nos priva de olhar coisas que nós precisamos mudar, e porque a gente ou tem medo, ou tem muita vergonha, ou tem insegurança, ou tem medo da dor, evita olhar. O que será que você está evitando olhar, que é mais fácil ficar preso na fantasia de uma relação que, se você se distanciar um pouquinho, é uma relação duvidosa e que dá trabalho, porque é cheia de buracos que você está preenchendo, é cheia de faltas, é cheia de escassez, mas que você fica tentando preencher sozinha, porque isso parece menos trabalhoso do que olhar para você e perceber que talvez é você que tenha que preencher o que te falta, tem que aprender a preencher o que te falta. E nesse aspecto, a terapia pode te ajudar muito. Então, a diferença de obsessão e a diferença de amor é, quando eu tô perseguindo uma relação saudável, eu tô bem comigo e tô bem com o outro. Eu não tô esperando que o outro vá preencher os meus buracos, né? Meus buracos de privação emocional, de insegurança, de vergonha, de fracasso, de desconfiança, de abandono. Eu tenho eles lá, mas eu consigo enxergá-los e também enxergar a pessoa. Quando eu tô falando de obsessão, eu às vezes nem enxergo quem tá na minha frente. Eu enxergo o que eu gostaria muito de enxergar. E é mais fácil botar isso no outro do que colocar isso em mim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Assina o canal, deixa comentário, me segue aqui no Instagram, no TikTok. No Instagram tem live de vez em quando. Manda e-mail pro Me Ajuda Carol, porque se você manda lá uma página de alguma coisa que tá acontecendo com você, eu posso responder dando sugestões com um vídeo aqui no YouTube, claro, sempre garantindo sigilo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.